Evelyn Harper nunca acreditara em presságios, mas no dia em que voltou ao pomar do avô, o mundo parecia inclinado, silencioso demais, imóvel demais, como se as próprias árvores estivessem prendendo a respiração. As maçãs pendiam pesadas e maduras demais, intocadas por anos. A casa no final do caminho de terra sinuoso, outrora o coração das férias de verão, agora jazia meio engolida pelas trepadeiras, inclinada cansadamente para um lado como um velho que se esquecera de como ficar em pé. Ela não vinha aqui há 18 anos. Ela não tinha planos de voltar. Mas a ligação telefônica mudou tudo. Seu avô deixou a propriedade para você, disse o advogado do espólio. Tudo o que está nela. Inclusive, a casa. Evelyn quase desligou o telefone, mas algo, curiosidade ou culpa, a fez arrumar uma mala e dirigir por 6 horas até uma região rural que ela pensava ter deixado para trás para sempre. Agora, parada ao pé dos degraus da varanda deteriorada, ela se perguntou se deveria dar meia volta e ir embora. Mas a chave em seu bolso parecia quente, como se a incentivasse a seguir em frente. Ela subiu os degraus, evitando as tábuas apodrecidas de que, de alguma forma, se lembrava, e destrancou a porta. O cheiro a atingiu primeiro. Madeira velha. Poeira. Um leve aroma adocicado de maçãs esquecidas na cozinha. E algo mais. Algo como o tempo se dobrando sobre si mesmo. A sala de estar estava exatamente como ela se lembrava. O sofá xadrez, o abajur torto, o relógio de parede no canto, parado às 4h13, como se a casa tivesse expirado uma vez e nunca mais inspirado. Evelyn colocou a bolsa no chão. Está bem, ela sussurrou. Só limpe tudo. Organize a papelada. Venda o imóvel. 2 dias. Só isso. Mas a casa não parecia querer ser vendida. Parecia que estava à espera. Ela caminhou pelo corredor, deslizando os dedos pelo papel de parede desbotado. Ao chegar ao seu antigo quarto, hesitou antes de abrir a porta. O quarto estava escuro, com poeira cobrindo a comoda rosa, os bichos de pelúcia abandonados e a janela rachada. E sobre a mesa estava o caderno de sua infância. Evelyn ficou paralisada. Ela o deixará ali na noite em que fugiu após a discussão. A noite em que seu avô lhe dissera que ela precisava deixar o passado para trás, que não podia ficar remexendo em coisas que era melhor esquecer. Ela não abria aquele caderno desde os 12 anos. Ela se aproximou lentamente, sem saber por que suas mãos tremiam. O caderno estava exatamente onde deixará, exatamente como se lembrava. Capa azul, adesivo descascado de uma maçã de desenho animado, seu nome escrito com uma caligrafia infantil cursiva. Ela sentou-se na beira da cama e abriu a porta. Páginas de esboços a receberam, desenhos a carvão do pomar, da casa, da janela do sótão. E uma figura recorrente, um menino em pé sob a macieira, rosto virado para o lado, mãos nos bolsos. Ela se lembrou de tê-lo desenhado, embora não conseguisse se lembrar por quê. Na parte inferior da última página, escritas de próprio punho, estavam as palavras: procure-o quando você for mais velho. Seu coração deu um solavanco. Encontrar quem? Antes que ela pudesse virar a página, uma tábua do assoalho rangeu acima de sua cabeça. No sótão. A pele de Evelyn se arrepiou. Ela fechou o caderno com um estalo e ficou parada, escutando. Lá estava de novo, um som suave e arrastado, como se alguém estivesse mudando o peso do corpo. Sua respiração acelerou. Ninguém deveria estar ali. O advogado disse que a casa estava vazia há anos. Provavelmente um guaxinim, murmurou ela, embora não acreditasse nisso. Mesmo assim, ela pegou a vassoura encostada na comoda, uma proteção absurda, e rastejou em direção à escada do sótão. O ar ficou mais frio à medida que subia. As sombras se adensaram, pressionando-a. No topo, a porta do sótão estava ligeiramente entreaberta. Ela empurrou com o cabo da vassoura. O sótão estava escuro, iluminado apenas por uma fresta de luz que entrava pela única janela. Poeira flutuava como neve fantasmagórica. Baús antigos alinhavam-se nas paredes, cobertos com cobertores. E no centro do sótão havia uma cadeira. Ela não se lembrava de ter havido uma cadeira ali. Um movimento repentino passou despercebido no canto do olho dela. Algo pequeno se esgueirando para trás de um tronco. Ela recuou bruscamente. Alô? Sua voz falhou. Silêncio. Seu pulso acelerou. Ela saiu de costas do sótão e fechou a porta rapidamente. Com certeza um animal, sussurrou para si mesma, buscando uma razão. Com certeza. Mas uma sensação de desconforto se instalou em seu estômago enquanto ela descia as escadas. Naquela noite, ela não conseguiu dormir.
Ficou acordada no quarto em frente ao antigo quarto do avô, ouvindo os rangidos e suspiros da casa. À 1h32 da manhã, um baque surdo veio do andar de cima. Ela se sentou, com o coração acelerado. Então, passos. Lento. Medido. Atravessando o sótão. A garganta de Evelyn se fechou. Ela acendeu a lâmpada e pegou o celular. Sem sinal. Ótimo. Ela sussurrou. Os passos cessaram. Por 1 minuto, a casa ficou em silêncio. Então, um arranhão longo e baixo, como se fosse madeira sendo arrastada pelo chão. Ela prendeu a respiração. Ela ficou acordada até o amanhecer. De manhã, ela se obrigou a levantar, com os membros rígidos e os olhos sonolentos. Os ruídos no sótão deviam ser o vento. Ou algum animal. Oh! Ela parou. No chão do quarto dela havia uma maçã. Perfeitamente vermelho. Perfeitamente posicionado. Ela olhou fixamente para aquilo, um frio na espinha percorrendo seus braços. Ela não tinha trazido nenhuma maçã para dentro de casa. Sua voz parecia presa. Ela pegou a maçã e a colocou sobre a mesa, tentando não pensar. Tentando não se lembrar de que seu avô costumava dizer que o pomar tinha vida própria. Ela se vestiu e preparou o café da manhã, embora mal tenha comido. Sua mente não parava de voltar ao caderno. Encontre-o quando você for mais velha. Ela abriu novamente. Sob o desenho do menino, tênues marcas de lápis formavam uma figura que ela não havia notado antes. Ela sombreou com o polegar até que um símbolo emergiu, uma porta, gravada no tronco da árvore atrás do menino. Uma porta na macieira. Ridículo! Só que, do lado de fora da janela dela, a maior macieira do pomar, aquela sob a qual ela costumava brincar, ainda estava de pé. Evelyn enfiou os pés nas botas e saiu. O ar da manhã estava fresco, o pomar silencioso, exceto pelo farfalhar das folhas. Ela caminhou em direção à grande árvore e a rodeou. Sem porta. Sem marcações. Ela encostou a mão na casca da árvore e fechou os olhos. Lembranças vieram à tona. Seu avô a carregando nos ombros, verões perseguindo vagalumes, invernos contando histórias de fantasmas ao redor da fogueira. E então uma lembrança veio à tona. Ela tinha 6 anos. Seu avô estava debaixo desta mesma árvore, falando baixinho com alguém que ela não conseguia ver. Quando ela perguntou com quem ele estava falando, ele se ajoelhou, acariciou seu rosto e disse: "Alguns amigos não devem ser vistos, apenas lembrados." Seu coração apertou. Ela abriu os olhos. Pelo canto do olho, ela ouviu um menino parado a poucos metros de distância, meio escondido pelas árvores. O mesmo menino dos desenhos dela. O rosto continuava virado para o lado oposto. Evelyn ficou paralisada. "Olá?" Ela gritou. O menino não se mexeu. Ela deu um passo à frente. Ele deu um passo para trás. Ela piscou, e ele havia sumido, desaparecido entre as fileiras de macieiras. Evelyn cambaleou atrás dele, as folhas estalando sob suas botas, sua respiração curta e fria. Ela procurou pelo pomar, mas o menino não estava em lugar nenhum. Suas mãos tremiam. Ela se obrigou a voltar para casa. Precisava de respostas. Ela precisava da verdade. Ela foi até o antigo escritório do avô, um cômodo onde não entrava desde a infância. A porta rangeu ao abrir, revelando a escrivaninha coberta de papéis e livros. Ela vasculhou as gavetas até encontrar uma caixa de madeira trancada. As iniciais do avô dela estavam gravadas na parte superior. Ela procurou a chave pelo quarto e a encontrou colada com fita adesiva embaixo da gaveta da escrivaninha, um esconderijo que ele havia lhe mostrado certa vez. Dentro da caixa havia cartas. Dezenas delas, amarradas com barbante. Algumas eram endereçadas a ela. Outras, a ninguém em específico. Ela abriu a carta de cima, datada de 18 anos atrás, o ano em que ela partiu. "Minha Evelyn. Se você está lendo isto, é porque a casa chamou de volta. Eu esperava que não fosse preciso. Esperava que você nunca se lembrasse do que viu. O pomar guarda muitas coisas. Ele as mantém até que estejam prontas para serem encontradas. Ou até que você esteja pronta para entender." Seu pulso estava acelerado. Ela abriu outra carta. "O menino que você desenhou não é uma invenção. É uma lembrança que você guardou a 7 chaves. Uma lembrança que você era jovem demais para carregar. Você viu algo naquela noite debaixo da árvore do pomar. Algo que eu não consegui explicar." Evelyn sentiu-se tonta. Ela procurou outra carta às apalpadelas.
Ele precisava de proteção. Você lhe deu um nome. Isso o fortaleceu. Você o acolheu em casa, em seus desenhos, em seu coração. Mas então você ficou com medo. E o medo fecha as portas que o amor um dia abriu. Evelyn respirava com dificuldade. Não. Isso não pode ser real. O avô dela devia estar começando a apresentar demência. Imaginando coisas. Criando histórias. Mas os ruídos no sótão. A maçã, o menino. Ela largou as cartas e pressionou as mãos contra as têmporas. Precisava de ar. Ela saiu e caminhou novamente em direção ao pomar, cada passo mais pesado que o anterior. Quando chegou à grande árvore, parou. Um contorno tênue agora marcava a casca. Uma porta. Exatamente como o símbolo em seu caderno. Seu coração batia forte e dolorosamente. Isso não é real, ela sussurrou. Então uma voz atrás dela disse suavemente, Evelyn. Ela girou em torno de si mesma. O menino ficou parado ali. Dessa vez, ele a encarou. Seus olhos eram de um castanho profundo e suave, familiares de uma forma que despertava algo dentro dela. Seu rosto era pálido, frágil, sua expressão tingida de uma tristeza silenciosa. Você se lembra de mim? Perguntou ele. A garganta de Evelyn se fechou. Eu não entendo. Você deveria, disse ele. Você prometeu uma vez que não se esqueceria. Ela balançou a cabeça negativamente. Quem é você? O menino se aproximou. Alguém que você tentou proteger. Suas pernas enfraqueceram. Ela sussurrou. Não me lembro. Eu sei. Sua voz tremia. Mas eu sei. Ele estendeu a mão e tocou a porta de madeira. O contorno se iluminou, como se respondesse a ele. Estive esperando, disse ele suavemente. Para você voltar. Para você abrir. Evelyn sentiu lágrimas arderem em seus olhos. O que tem lá dentro? Ele deu um leve sorriso. O que você perdeu? A porta da árvore pulsou suavemente. Ela ficou olhando fixamente para aquilo, com o coração batendo em ondas estranhas e irregulares. Não sei se consigo, ela sussurrou. Sim, eu sei, disse o menino. Você sempre foi mais corajoso do que acreditava. O vento sussurrava pelo pomar, trazendo o aroma de maçãs maduras. Evelyn fechou os olhos. E então ela colocou a mão sobre a porta. O contorno brilhava. Um estalo suave ecoou pelo pomar. Ela abriu os olhos. A porta na árvore rangeu, entreaberta. Uma luz dourada e quente escapava. O menino deu um passo para trás, esperando. Evelyn inclinou-se para frente, observando a luz cintilante, mas o mundo subitamente girou e a escuridão ondulou diante de seus olhos. Ela cambaleou, caindo de joelhos. O pomar girou, e a voz do menino chamando seu nome se dissipou ao vento. Então tudo ficou preto. Quando abriu os olhos mais tarde, estava deitada no chão perto da árvore. A porta tinha desaparecido. O menino tinha desaparecido. O pomar estava silencioso. Isso já tinha acontecido? Será que ela tinha sonhado com isso? Ela tocou na casca. Apenas madeira áspera tocou a ponta de seus dedos. Ela cambaleou de volta para casa, segurando o caderno com força. Na porta, olhou para trás, para o pomar. As árvores balançavam suavemente. Algo cintilou entre as folhas, apenas por um instante, como uma figura observando. Então desapareceu. Evelyn soltou um suspiro trêmulo. Ela não sabia o que tinha aberto. Ela não sabia do que se lembrava. Mas o pomar sim. E lá no fundo da casa, no sótão, algo foi arrastado suavemente pelo chão. Algo está à espera. Algo que exige paciência. Algo que ela prometeu que jamais esqueceria.